Bem, a Voz do Povo hoje recebe aqui o presidente da OAB Sorriso, né? A nossa subsede dessa entidade que tanto tem trabalhado em prol da comunidade e que tem sido uma voz muito forte num dos maiores problemas ou numa das maiores questões dessa região, que é a rodovia BR-163, né, doutor Fernando? Seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem aí pela Rádio Sorriso. Um prazer mais uma vez estar aqui, obrigado pelo espaço, para a gente poder levar um pouquinho, colocar a população a par do que está sendo, como está sendo trabalhada essa questão, né, Marlene? É sempre muito bem-vindo aqui. Nesse momento a gente já pode dizer que avançou um bocado, porque em outras oportunidades, sempre quando o senhor vinha, tínhamos todos aquela expectativa, vai dar certo, não vai dar certo, agora deu certo. Agora nós tivemos efetivamente, em começo de maio, a troca do controle acionário, então a rota ela deixa de ser controlada pela Odebrecht, passa a ser controlada pela MTPAR, e a MTPAR, como obrigação contratual, passa a executar as obras de duplicação, travessias urbanas, manutenção e tudo mais. Então, hoje nós temos uma rodovia que ela não chega a ser estadualizada, porque ela continua sendo uma rodovia federal, o DENIT é quem tem circunscrição aqui, a NTT, mas quem controla a concessão é o governo do estado. Mas os contratos todos eles são feitos pelo governo federal e aí passado esses contratos para o governo, para a Rota Oeste, que tem como seu principal acionista o governo do estado. Ainda que seja nessas duas instâncias, estadual e federal, o controle, o município precisa se envolver, né, Fernando? Nós temos algumas questões que os municípios eles têm uma demanda muito significativa. O processo inicial de licitação levou em consideração um determinado crescimento urbano, populacional dos municípios e que já está defasado, né? Esses projetos são 2014, 2015, então hoje já está bastante defasado. Então nós precisamos um ajuste aí. E essa é uma demanda das prefeituras, principalmente do Sidesa, né? A respeito das travessias urbanas. Como contemplar esses equipamentos que estavam previstos para um determinado local, podem ser mudados, outros instalados, enfim. Esse é o momento agora em que compete a esses municípios, boa parte já está planejando isso, né? Mas apresentar à NTT, ao governo federal e até à MTPAR as sugestões aí que contemplariam melhor essas travessias urbanas, né? Lembrando que as travessias urbanas, elas, nesse primeiro momento, nós temos as obras já iniciadas em Sinop e na Grande Cuiabá. Começou já mesmo, o senhor conferiu? Já começou. E aí temos também a troca do pavimento, né? Que essa é uma parte importante. Que esse Recuperar pavimento tem que trocar o pavimento para um pavimento que aguente essa duplicação. Então, é um transtorno aí o pare e siga, mas é um transtorno do bem, né? Muito melhor um pare e siga por obras do que um pare e siga por acidentes. E já está acontecendo também essa troca da pavimentação? Já está acontecendo aqui entre Sorriso e Sinop e também um trecho. A NTT executou ali em Jaciara, né? E também na frente sul também tem um pare-siga referente à troca do padrão. É importante a gente colocar porque existe muita dúvida em relação a isso. Até a história pregressa dessa concessionária anterior, da empresa, da Odebrecht em si. As pessoas ficam com muitas dúvidas. O pedágio continua sendo cobrado. Há poucos dias, inclusive, a gente teve vários questionamentos aqui em relação ao valor do pedágio, que em Sorriso é maior do que em outras cidades. E tudo isso pesa, né, para o cidadão. Tudo isso pesa para o cidadão, mas é importante que seja esclarecido a ele também. Claro. Nós precisamos levar em consideração que a praça de pedágio que está em Sorriso, ela responde por 200 quilômetros de rodovia. O cálculo do pedágio é feito pelo número de quilômetros que essa praça fica responsável em dar Cada manutenção. Então ela é o dobro, as outras têm mais ou menos 100 quilômetros e a de Sorriso tem 200 quilômetros. Então, por isso, esse valor maior. E esse aumento recente que teve, Marlene, era um aumento que já estava autorizado pela NTT, mas estava suspenso. Por quê? Porque a NTT não daria o aumento se fosse para a Odebrecht fazer o pagamento de dívidas. A ideia do aumento seria uma compensação pela inflação do período, mas se esse valor fosse aplicado na rodovia. Como houve a sanação, né, a resolução aí dos problemas de dívida, foram todas negociadas e tal, a MTPAR assumindo, então esse aumento foi autorizado. Existem 3 formas de aumento no contrato. Um deles é esse, que é o reajuste inflacionário. Outro é o chamado CAPEX, que é a cláusula onde você aplica um reajuste de acordo com a entrega das obras. Conforme ocorre a entrega da duplicação,
o valor vai aumentando ali de acordo com a tabela já prevista. E o outro é o reajuste econômico-financeiro do contrato, que é uma excepcionalidade, mas que pode acontecer a cada 5 anos, 10 anos, enfim. Aham. Então, o valor de Sorriso é maior, por quê? Porque a praça está responsável por um perímetro trecho maior maior. também. Não é possível dividir isso, doutor Fernando? Só se colocar uma outra praça de pedágio. De Sinop para cima, por exemplo. Por que que eu pergunto isso? Porque o questionamento vem muitas vezes do pessoal que reside ali no interior. E passando por aqui, eles estão utilizando um trecho bem pequeno da rodovia, mas estão pagando o mesmo valor de pedágio. Que a concessão ela termina ali em Sinop. Aham. Então, não teria como a rodovia colocar a concessão colocar uma praça de pedágio Pra no cima, fim, no caso. né? Aham. Então tá meio que no limite. Aí talvez, mesmo que você deslocasse essa praça, você precisaria de mais uma, né? Então, no valor global seria. Não se estaria na conversou em mesma. nenhum momento a respeito Não, disso, não. dessa É que essas possibilidade. praças elas estão definidas desde o início, né? E elas foram sim. o primeiro, para variar, o primeiro equipamento a ser instalado foi a praça de pedágio, né? Aham. Então, Antes esse é o- de fazer o resto. Antes de Muito qualquer bem. coisa. Até porque a desculpa é precisamos do dinheiro para aplicar, né? Mas não foi, Exatamente. infelizmente, esse período todo não foi. Uma expectativa que muda agora, uma perspectiva que muda agora, né? Sim, agora nós temos uma boa expectativa. Já está em licitação aí e para começo imediato de obras, a duplicação do posto Gil, subindo até Nova Mutum. Lembrando que esse trecho foi escolhido por conta do índice de sinistralidade, né, o índice de acidente. Então, a previsão é que 31 de dezembro nós tenhamos 84 quilômetros duplicado do posto Gil para cima. É bastante arrojado. Esse ano já. Não, para 2014, né? 31 de dezembro de 2014. 24, desculpa. 2024. 24, perdão. Nossa, Isso, 2024, tá. Aham. Seria para 1 ano e meio, então, no caso. Isso, em 1 ano e meio nós teríamos 84 quilômetros. É bastante. É uma obra bastante arrojada, mas o governo do estado tá na pauta e tá fazendo o que pode para conseguir fazer essa duplicação. Muito bem. Falar em governo do estado, daqui a pouco a gente vai falar também sobre outras situações, mas primeiro, prefeitura. O senhor teve semana passada uma reunião com o gestor aqui de Sorriso. Qual é o propósito Nós disso? fomos convidados pelo Executivo Municipal, né, o prefeito Ari, para conversar a respeito de como está a rodovia. E aí, nesse momento, nós indicamos, né, que aquelas obras de travessias urbanas que o município precisa, que eles sejam discutidos na secretaria e levados até a NTT e até a MTPAR. E até sugerimos, né, que como existe o CIDESA, que os municípios eles apresentem esses projetos em conjunto, né, para demonstrar aí que existe sim uma coalizão entre os municípios, que todos eles precisam e o que realmente precisa. Porque, lembrando, a MTPAR assume a concessão da continuidade a um contrato que já existe. Aham. Essas mudanças de travessias urbanas são aditivos. Então, isso precisa ser autorizado pela NTT. Agora, novidade, digamos assim, né? São situações novas que não estão contempladas no primeiro projeto, no PER, né? Em Sorriso, no nosso trecho, o senhor saberia dizer o que precisa ser estudado e olhado ainda nesse sentido? Olha, assim, eu não sou técnico, né, Mas nessa pelo que área, se vem mas falando, né, a gente tem alguns pontos que a gente já percebe a necessidade. A travessia urbana ela precisa de viadutos de trincheira. Existe um projeto de um viaduto que passa por cima, lá próximo na entrada do município. Tem que verificar como vai ficar essa entrada do aeroporto. Existem indústrias grandes ao longo da rodovia que precisa pensar como serão esses dispositivos. Os acessos. Então, e principalmente aqui é a nossa, digamos assim, integração entre oeste e leste. Então, nós precisamos considerar aqui como viabilizar esse acesso de uma forma mais integrada e rápida possível, né? Não só para a população, mas também para os serviços, né? Serviços de segurança, serviços de bombeiros, serviços de saúde, tudo mais. Então, a gente precisa ter que a rodovia duplicada, ela não gere um impacto negativo, que gere uma cisão do município em dois. Nós precisamos que esse município seja cada vez mais integrado, tanto uma parte leste quanto a parte oeste. Então, é por isso que a gente precisa pensar, e aí a parte técnica é muito capaz disso, né? E discutir, levar até a NTT, até a MTPAR, quais são os pleitos aqui do município para atender. Passarelas, para que as passarelas fiquem bem localizadas, não fiquem em lugares ermos, lugares que não têm utilização. Então, tudo isso precisa ser estudado, precisa ser apresentado
não vou dizer o quanto antes, porque a travessia urbana aqui é a ideia para o ano que vem, mas ela já precisa ser pensada agora, porque nós estamos trabalhando com a coisa pública. A coisa pública ela tende a ser um pouco mais truncada, né? Demora um pouco mais para acontecer. Não depende só da intenção do gestor, depende de uma série de situações de legalidade, de questões jurídicas e tudo mais. E precisa disso tudo, até porque se duplicar aqui no trecho onde, digamos, a parte bem urbana de Sorriso ali, dos dois lados da pista, a gente tem vias muito utilizadas hoje. Como é que duplica aí? Exato. Vai perder um pedacinho aí disso. O município também, existem alguns projetos muito interessantes que tentam deslocar o trânsito mais pesado para fora da cidade através dos anéis viários, né, futuros. Então tem uma série de estudos de tráfego aí que, precisam que acontecer, são muito interessantes, mas precisam acontecer, né? Inauguração da delegacia, doutor Fernando. É importante para a ordem, para o trabalho de todo mundo. O senhor esteve lá também acompanhando essa visita do governador? Sem dúvida, estive lá na inauguração, nós acompanhamos as obras. Essa é uma obra muito substancial para a segurança pública no município, porque nós tínhamos uma delegacia de polícia que ela foi instalada numa antiga escola, então a situação não era das melhores, né? Apesar de todos os esforços de quem lá trabalha, todo o empenho dos delegados, dos escrivãos, de todos os servidores que lá estavam, mas nós sabíamos que tudo era apertado, tudo era difícil, e agora nós temos uma instalação aí, referência estadual, e graças ao trabalho aí do município, ao trabalho do Ministério Público, do Poder Judiciário, então assim, não tem R$1 do governo do estado lá dentro. Então agora nós começamos o pleito para que o governo do estado venha contribuir através da regionalização dessa delegacia, através da instalação nesse espaço físico de uma delegacia especializada do combate à violência doméstica, né? Delegacia da mulher, no caso, Delegacia da mulher. Muito então bom. nós temos que avançar. E o principal gargalo que nós tínhamos era a estrutura física. E esse gargalo não existe mais. Então agora nós precisamos de material humano, nós precisamos incrementar esse material humano. É claro que para a advocacia, advocacia criminal principalmente, é muito bom a gente poder ter uma delegacia que tenha condições melhores de receber o advogado, a advogada e até mesmo os servidores que lá estão, né? Porque esses servidores eles precisam de todo o respeito e de toda a estrutura viável aí para conseguir atender bem a população e atender bem a advocacia também. E com que olhos o governador recebeu essas demandas, doutor Fernando? A gente já pode prever algum... As demandas elas são inevitáveis, né? A gente já esteve conversando com a diretoria aí da Polícia Judiciária Civil lá em Cuiabá. Tudo depende de verba, tudo depende da alocação de verba. Nós tivemos um incremento muito grande em parte de tecnologia, em parte de material, né, em viaturas. Agora nós precisamos avançar em termos de concurso público. Existe a previsão no concurso público para o ano que vem. Só que o que não pode acontecer? O que aconteceu nos últimos concursos. Você faz um concurso muito grande, você chama esses profissionais, esses servidores. Só que como eles dão entrada no serviço público no mesmo tempo, eles são aposentados no mesmo tempo. E aí fica difícil. E aí fica criando essa defasagem. Então o ideal seria alguns concursos ao longo do ano, para que a gente, dos anos, né? Que isso fosse realmente planejado para que houvesse um escalonamento. Uma reserva, né? Exato, que a gente pudesse não aposentar. Todo mundo tem que se aposentar uma hora, mas que não acontecesse isso em ondas, né, tão grandes assim. Muito bem, vamos aguardar positivamente então. Doutor, algo mais para a gente dizer nesse momento sobre esses assuntos? Seria basicamente isso. Também nesse nosso pleito nós solicitamos aí que leve em consideração a possibilidade de criar aqui na região um centro integrado de segurança pública. Isso nós traríamos um ganho muito grande. Nós já entraria temos um militar junto também, talvez uma regional bombeiro, da PM. Existe o SEUPAER. Então nós já temos a base do SEUPAER, nós já temos o pelotão da Força Tática está em vias de ser entregue também, uma nova delegacia. Então a estrutura física, o trabalho de casa, digamos assim, Sorriso tem feito. Agora depende sim da força política e da vontade política do Executivo Estadual para contemplar esse aumento substancial nas condições da segurança pública do município. Perfeito, doutor Fernando. Parabéns pela ação sempre presente, aí pela presença forte, né, da ordem nessas cobranças em prol da sociedade, da comunidade. Nós agradecemos mais uma vez o espaço aqui na Rádio Sorriso.
a nossa interlocução com o governo do estado é sempre muito técnica, assim como com o município, com o legislativo, com todos. O que nós nos propomos é servir de ponte, servir de interlocutor entre a vontade da sociedade civil organizada com os poderes constituídos. Então, essa é a nossa vocação, né? Além, é claro, de cuidar dos nossos advogados e advogadas aqui do município. Obrigada e sempre bem-vindo, doutor Fernando. Muito obrigado e bom dia a todos. São 10h58, nós conversamos com o doutor Fernando Mascarello, ele que preside a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Sorriso.